Olá pessoal, tudo bem? Jefferson Cunha, Yaman Bonsai, novo vídeo saindo aqui. Para quem acompanha a gente e gosta do nosso trabalho, já vai deixando um like aí, para não esquecer. A gente sempre acaba esquecendo, né? Eu vou fazer alguns procedimentos aqui nesse Ficus microcarpa. É uma árvore que já tem aí seus 3 anos de trabalho. Eu tenho um videozinho dessa árvore aqui, também aí no canal do YouTube. Ele é um vídeo bem antigo, já tem 3 anos, mas eu vou estar deixando o link no final do vídeo, né? E também durante o vídeo, né? Agora vocês podem estar olhando aí no lado direito superior o linkzinho, né? Para quem quiser ver como ela era antes. Foi feito um enxerto aqui, essa parte, né? Para tentar cobrir um pouco esse volume aqui. Então esse galho aqui foi um enxerto, foi passado daqui, se não me engano, daqui para cá. E o enxerto reagiu muito bem, né? Primeiramente eu tinha colocado essa árvore dentro de um vaso de cerâmica, e depois eu passei para esse pote aí, né, para essa cuia, né, para ela desenvolver um pouco mais, ganhar um pouco mais de maturidade, né? Esses galhos aqui eram bem finos, então eu consegui engrossar um pouco esses galhos, ganhar um pouco de ramificação nessa árvore, nesse exemplar aqui. Faz o que? Mais ou menos uns meses aí, eu ancorei, né, esses galhos aqui, eu tensionei eles com esses arames para baixar um pouquinho. E hoje eu vou estar, né, fazendo uma poda e vou estar direcionando alguns galhos também. E vou replantar essa árvore, vou ver como é que está o sistema radicular dela, para estar colocando ela num vaso de cerâmica aí, né, que fique legal na composição. E, e é isso aí, vamos acompanhar, né? Aqui no sul, né, no sul do Brasil, a gente está em janeiro, tá? Final do mês de janeiro. Tem uma frente fria entrando agora, então a gente tem aí pela frente uns 10 dias de clima bem ameno aqui, depois de todo o calorão que fez. Então eu resolvi fazer esse transplante dessa árvore aqui. Tá? É bem tranquilo de fazer, né? Para quem tem um pouco de conhecimento é mais tranquilo ainda, né? Se tratando de um ficus. Porém aqui, né, na Emaen, a gente tem uma estufa, né? E tem pulverização diária na estufa, né? Automática, deixando essas árvores aqui bem hidratadas, entende? Para não correr nenhum risco de desidratação depois do replante, né? Beleza? Então vamos lá, pessoal. Pessoal, eu sempre procuro deixar um pouco de vegetação, né? Quando eu vou fazer algum replante, mas eu acabo tirando aí também alguma coisa. Eu deixo aqui umas 4 folhinhas, né? Que nem eu deixei aqui. Por exemplo, aqui, né? Eu quero que a minha brotação venha para fora, né? Porque essa aqui é a minha frente, certo? Eu quero que a brotação venha para fora, então eu deixo uma folha que tenha ficado desse lado aqui, porque o broto ele nasce sempre da axila, né, da folha, não sempre, né, dependendo da espécie, mas na figueira ele tem a preferência de nascer nas axilas, né? Mas se eu fizer uma poda drástica, é óbvio que vai brotar em vários lugares, mas não é isso que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá. Ó, é uma árvore que já está frutificando, né? Faz bastante tempo. Não é uma árvore com potencial muito grande, tá? Mas é uma árvore que eu estou buscando fazer um estilo mais natural de figueiras, né? Dessas figueiras assim que ficam nesses pastos aí, né? Esses pastos que a gente tem aqui no sul, aquelas figueiras com aquela copa bem grande, bem frondosa, sabe?
é um trabalho demorado, né, pessoal? E vocês podem observar que toda a poda que a gente faz, né, a gente está olhando, né, imaginando aonde é que esses brotos vão, certo? A gente está podando, mas já pensando no direcionamento dos brotos, né? Por quê? Porque se a gente chegar aqui nessa árvore e tacar a tesoura em tudo aqui, isso aí se chama topearia, né? O pessoal faz muito isso em jardim e aí foge um pouco da arte do bonsai, certo? Então a gente tem que mais ou menos calcular, né? Onde é que a gente está podando. Isso a gente vai pegando essa experiência aos poucos, com bastante prática, né? Pensando antes de fazer. Cada espécie responde de um jeito, né? Então a gente vai ganhando experiência conforme vai trabalhando. E muitas pessoas, né, me perguntam, né, mas como é que tu sabe onde tu vai podar? Experiência, pessoal. Né? A árvore não vai morrer, né, se você podar ela errada, né? Depende da espécie, claro. Se a gente podar aí uma caduca que não brota para trás, né, um pinheiro, né, que não brota para trás, então é complicado. Mas se tratando de espécies tropicais, é tranquilo fazer esse procedimento. Tá? Vocês podem estar fazendo aí sem medo. E aí vocês vão adquirindo experiência também, certo? Eu sempre comento, pessoal, que para quem não sabe aonde podar, começa podando os galinhos que estão indo para dentro da copa, né? Mas pode aramar e botar eles para baixo? Pode sim. Mas é interessante, né, ter esse pensamento de, de tirar os galhos que estão entrando para dentro da copa, os galhos que estão cruzando um na frente do outro, né? Seguindo esses procedimentos, a gente vai ganhando prática. Né? Ó, aqui tem um galho aqui, ó, não dá para ver muito bem, mas ele está indo para dentro da copa. Então eu podo ele aqui e espero o outro vir para fora, né? A próxima brotação vir para fora. E assim aos poucos eu vou direcionando, poda por poda. Essas plantas, né, as perenes aqui, eu gosto de fazer o direcionamento na poda, porque fica um movimento mais natural, né? Se a gente começa a dar movimento com arame em todos os galhos, fica algo mais artificial. Tem alguns galinhos indo para dentro. Ó, eu quero galinhos indo para fora. Então a gente vai podando, direcionando esses galhos para fora, certo? Depois eu vou reposicionar alguns galhos com arame. Antes de fazer o replante da árvore. Sempre procuro fazer a reposição dos galhos, né, antes de fazer o transplante, de fazer o replante, porque a árvore fica um pouco molenga dentro do vaso, né, se a gente for fazer depois. E eu sempre penso da seguinte forma, né, fez o transplante, as raízes vão secar, certo? Então a gente tem que correr contra o tempo para molhar logo, acabar logo o transplante, acabar logo o transplante e tá fazendo a rega da árvore, para ela não desidratar, correr o menor risco possível de desidratação. Aí, pessoal, ó, uma podinha básica feita, e agora eu vou começar a reposicionar alguns galhos aí com arame, certo?
Eu vou tirar esses tensores aqui. Aí, feito. Agora eu olho quais os galhos que eu vou querer dar uma aramada. Ó, esse galho aqui, esse aqui, puxar um pouquinho para frente. Aí, pessoal, eu sempre procuro aramar dois galhos que estejam mais ou menos do mesmo calibre, né? Dois galhos que tenham mais ou menos a mesma grossura. E se eu botar um arame grosso num galho grosso e pegar outro galho que é fino, né, o outro galho que é fino, ele vai estar sendo prejudicado por causa do calibre do arame. Então, na hora de escolher galho para aramar, galho grosso com galho grosso, galho fino com galho fino, escolhe, né, a bitola do arame, mais ou menos da mesma grossura, mais ou menos da mesma grossura que o galho, né, se o arame for de alumínio. Se o arame for de cobre, o arame tem que ser 1/3 da grossura do galho. E se eu posso aramar com esse, um arame um pouquinho mais fino.
Bom, pessoal, reposicionamento é mais ou menos isso, né? É óbvio que ela precisa criar um pouco mais de volume aqui, tá? E aí, futuramente também, a gente precisa fazer uma reposição de alguns galhos aqui na parte de trás também, mas eu não vou fazer, é uma intervenção muito forte, porque eu quero fazer o transplante dela também. E esse refinamento de patamar vai ficar para depois, né? Depois que ela se recuperar, ela também não vai ficar tão forte, né? Então a brotação dela vai ser menos intensa aí num próximo momento, porque agora, depois depois do replante, ela ganha bastante vigor, né? A próxima brotação dela vai ser bem forte. Então eu vou estar fazendo esses procedimentos aí de, de refinamento, né? De reposição de patamar, vou estar fazendo mais depois, tá? No momento aí que ela esteja com uma atividade vegetativa mais baixa, né, para mim poder deixar os arames um pouco mais, para ela não alongar tanto os entrenós, né? Tudo isso aí, beleza? Então é isso aí, né? O reposicionamento. Vamos fazer agora o replante dela e vamos lá. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer transplante, né? Não esquece de deixar aquele likezinho para ajudar o canal a crescer. E a gente já está conseguindo entregar bastante conteúdo para vocês, para quem gosta e acompanha do meu trabalho, né? Muito obrigado, pessoal. Eu vejo aí algumas curtidas, alguns comentários, é importante, né? A gente está comentando, né, tirando as dúvidas aí. Podem ficar à vontade para perguntar. É que às vezes eu não consigo lembrar de tudo aqui. E é interessante se vocês forem também dando sugestões aí de conteúdo, né? Porque eu quero me focar bastante esse ano aí em estar gerando conteúdo aqui no YouTube. Então, se vocês puderem me ajudar aí com assuntos que talvez sejam difíceis aí para vocês, né, eu vou estar tentando compartilhar, beleza? Da primeira vez para essa aqui é uma quantidade enorme, né, de raiz. Então é importante a gente estar trabalhando com um substrato bom. A gente não precisa estar colocando substratos aí que retém muita umidade nas figueiras, elas não gostam, né? A gente tem um exemplo, a gente sempre vê figueiras em cima de muros, né? Então a gente não vê umidade nenhuma nesses lugares ali, em cima do muro. A gente não vê terra em cima do muro, né? Até em parede, a gente vê figueira, né? A gente está passando na rua e vê uma figueira lá grudada numa parede. Então a gente precisa seguir essa linha de raciocínio, né? Se a gente for elaborar um substrato, não elaborar um substrato que retenha muita umidade, né? Olha só o substrato que ela estava, ó, né? Bastante caco de telha, pedrisco. Hoje em dia eu mudei um pouco meu substrato aqui para as figueiras, mas praticamente é isso aí. Olha só, pessoal, o tanto de raiz que tem, que legal. Isso aqui é felicidade, né, para bonsaísta. Consegui bastante raiz fina, né? Isso é muito bom, mas vai melhorar ainda, né? Porque esse próximo substrato, né, a gente demorou para conseguir atingir um substrato aí de qualidade, né? Conforme vai passando o tempo, a gente vai tendo aí novos grãos, né? Novas opções do mercado e vai conseguindo formar um substrato que atende à necessidade da planta,
Então, aos poucos a gente conseguiu elaborar substratos aí que sejam de ótima qualidade. O carro-chefe hoje, né, de substrato aqui pra gente, sem dúvida nenhuma, é a perlita. Perlita é muito boa, pessoal. Eu aconselho vocês a estarem usando, né, porque ela é um grão barato, certo? É um grão com bastante micro furos, retém um pouco de umidade, proveniente da sílica, né? Então, assim, a gente já tem usado a perlita aí há 4 anos e deu tempo aí para a gente testar e começar a poder indicar com propriedade para os clientes, né? Então tem bastante gente utilizando aí no mercado já, mas é sempre bom a gente reforçar, né? Comparado aí o valor da perlita com os outros grãos, né? Que existem aí, acadama, pedra pómez, a perlita é bem barata. Então, para nós aqui se tornou o carro-chefe aqui para a gente, porque como a gente transplanta muito aqui, se torna muito caro, né? A gente está usando a pedra pómez, né, o acadama em todas as plantas, então a gente usa ainda caco de telha, né? E a gente usa também ainda a, carvão, a própria perlita expandida, né? Então a gente tem utilizado isso aí e tem dado muito certo. Ó, aqui foi feito onde foi feito o enxerto. Ó, aqui dá para ver ainda. Ó, a marca do enxerto. Então aqui, ó, ainda ficou essa raiz aqui bem grossa para ajudar, né, a ter um nebari melhor. Vocês podem estar observando aí no videozinho, né, no primeiro vídeo dessa árvore, que aqui praticamente não tinha raiz nenhuma. E olha só como tem raiz agora. Claro, levou bastante tempo, né, mas tudo é pensado, né, tudo tem um porquê. A gente faz os procedimentos, coloca, dá condições para a planta desenvolver bem, né, e agora a planta está aí, ó. Tá com um bom enraizamento aqui, e eu já posso colocar num vaso, posso estar colocando essa planta num vaso de, de profundidade, né, bem rasa, porque ela já tem uma condição capilar boa. Poderia estar melhor, tá? Mas já dá para colocar sem medo. Ó, tem bastante raiz ainda para a gente arrumar. E pessoal, algumas pessoas me perguntam, né, se eu lavo ou não lavo raízes, tá? Eu não lavo, tá? Não de todas as plantas, a não ser que a planta esteja aí num pantano, assim, né, numa pilota de barro muito grande. Daí eu tiro um pouco da pilota de barro com a água, tá? Mas eu sempre evito estar lavando, porque a gente acaba tirando todos os micro-organismos que tem nas raízes, né? Esses que são muito importantes aí para a qualidade de desenvolvimento da árvore. Eu li isso, eu vi num vídeo do Kimura, né, ele explicando
esse passo uma vez e acabei adotando aqui isso. Essa raiz aqui, ó, ela está muito acima das demais. Só que se eu cortar aqui, eu vou estar deixando uma parte meio defeituosa na planta. Então eu vou estar mantendo ela aqui. Eu vou transplantar, vou enterrar ela até aqui. E aí, futuramente, provavelmente vai nascer algumas raízes aqui. Né? Se não nascer, eu vou baixando essa raiz aqui, baixando cada transplante, baixando um pouquinho até ela ficar, né, nessa mesma altura dessas raízes aqui, ó. É mais ou menos aqui, ó. Tá entendendo? E essa árvore teria que ser plantada mais ou menos assim. Então, vamos lá. Então, como de costume, eu sempre faço um morrinho, né, pessoal? Onde eu quero colocar a planta, posicionar ela, ó. E aí a gente vai ajeitando ela dentro do vaso, com substrato e tudo mais. Na parte de cima desse substrato eu quero acabar ele com um pouquinho de acadame. Eu gosto da estética que fica, certo? Ó, mais ou menos aqui vai ficar a planta. Eu escolhi esse vaso aqui, retangular chinês, porque ele dá um aspecto melhor para a árvore. Deixa a composição mais bonita. Tá complicado segurar aqui, porque a árvore está pendendo mais para o lado de lá. Eu tenho que me virar aqui. Esse copinho aqui não é o melhor, ele é muito grande, ele não cabe debaixo da árvore, mas o outro copinho eu não achei. Então vamos fazer com o que a gente tem. Aí. Agora a gente usa o hashi para ir acomodando o solo. O substrato que eu estou utilizando aqui, pessoal, é perlita expandida, né? Caco de telha, casca de arroz, pinus compostado e carvão. Ele fica um substrato bem airado, né? Com bastante drenagem. Bem do jeito que as figueiras aí gostam, entende? E o acabamento em cima, eu uso acadama. O acadama ele segura um pouquinho de umidade, não boto muito, né? Porque as figueiras não gostam muito, mas eu boto um pouquinho. Fica esteticamente, fica bem bonito, né? E para quem está iniciando, assim, usar um pouquinho de acadama ajuda a identificar melhor a rega, porque a acadama muda de cor quando a gente rega. Ela fica um bege escuro. Isso ajuda a identificar quando a árvore está precisando de, de rega, né, de umidade. E como essas plantas aqui, elas sempre estão para vender no site, então a gente está sempre pensando em ajudar o cliente. Então a gente vai acomodando, né, o substrato, bem devagarzinho, para ele entrar bem no meio das raízes. Não ficar espaços ali, né? Depois do pós-transplante, né? Depois do replante aqui, eu acabo fazendo uma rega com super drive,
para estar ajudando a planta, né, a se recuperar. Vai muito bem também, né, a gente, essa ajuda que a gente dá para a planta, a gente pode estar usando aí o Alkfish Mel, né, o Biogold líquido, também ajuda muito. E um pouquinho, né, pessoal, vamos falar um pouquinho do pós, né, onde é que a gente coloca a planta depois de transplantar? Ela não pode pegar sol imediatamente, que não vai bem, né, ela vai estar se recuperando. Então a gente procura deixar ela num ambiente fresco, né? A gente pode chamar de sombra e água fresca, né? É um ambiente aí que tenha condições aí para a planta se recuperar. Um local onde pega só o solzinho da manhã, ali até umas 10 horas, 9, 10 horas. E não esquecer de regar ela bem, né? Regar as folhas, né? Regar o substrato até a água sair bem por baixo. E tá sempre de olho, né, pessoal? Porque é um ser vivo, né? Ele depende da gente. Então, a partir do momento que a gente coloca um ser vivo dentro do vaso, a gente se torna responsável por ele. E se a gente trata esse ser vivo, né, bem, ele vai responder bem, vai ficar bonito, né? Essa é a arte do bonsai. Talvez tenha ficado com um pouquinho mais de perlita grande. É um substrato misto que eu uso, né, que a gente vende no site. E aí algumas perlitas são um pouquinho grandes, mas ele vai cumprir bem o papel. E daqui a talvez uns meses aí eu volte a fazer um vídeo dessa planta para vocês verem como ela vai estar, certo? Vamos fazer um acompanhamento aqui dessa planta. Já que eu tenho um vídeo antigo, o vídeo é bem ruim, né? Mas quem quiser ver como foi feito, né, o enxerto, tudo mais, como foi os primeiros passos dessa árvore, pode acompanhar lá. Agora eu vou fazer um acabamento com a cadama. Não esquecer, pessoal, de regar muito bem, né, a árvore no pós-transplante. Regar até a água que sai por baixo nos furos do vaso, a água sai bem limpinha, né, sem sujeira nenhuma. Isso quer dizer que todas as partículas, né, que estavam dentro do vaso, né, as partículas finas aí, foram embora, né, foram embora com a água. Pelo menos a maioria delas, né. Então, pessoal, ó, esse é o trabalho final. É um trabalho bem seguro, né? Não tem muita intervenção aérea, não tem muita intervenção radicular. Então, para o período do ano,
é o que dá para fazer, né? Se a gente tem um pouquinho de conhecimento e prática, a gente consegue fazer os procedimentos aí com bastante segurança, né? Ó, então, ficou desse jeitinho a árvore, né? Ainda tem bastante galhos para reposicionar, né? Mas a gente vai estar fazendo aí um vídeo mostrando como a gente vai reposicionar esses galhos aí futuramente. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até mais então. Forte abraço.